vai entender esse mundo. O pessoal louco pra aprender outro idioma e na hora de falar, faz mímica, balança a cabeça, pede tradutor de vídeo e até foge da realidade. Fala sério, para falar inglês ou espanhol é preciso método. No CCA todo mundo aprende a falar naturalmente, como aprendeu a falar sua própria língua, sem truques, pra nunca mais esquecer. E aí, vamos falar? CCA, é assim que se fala. O Start para sua saúde e bem-estar começa com movimento na Start Academia. Estrutura ampla, moderna e ambiente climatizado em um espaço que oferece treinos personalizados com foco no objetivo de cada aluno, além de mais de 30 modalidades de atividades físicas para escolher. Para conquistar os resultados ideais, uma equipe de educadores físicos capacitados e experientes orienta os exercícios em equipamentos de alto padrão. Aberta todos os dias do ano, a Start conta ainda com um espaço Kids, com brinquedos e diversão para as crianças, e um espaço Zen para relaxar. O lugar ideal para conquistar qualidade de vida e a forma física que sempre sonhou. Com treino certo, equilíbrio e comodidade é na Start Academia. Movimente-se e vem para a Start. Patos tem um novo conceito em saúde, em um espaço para cuidar bem de você. A Sedare Policlínica conta com uma equipe focada em um atendimento de qualidade, acolhedor e personalizado para cada cliente. Valores como humanização, confiança, ética e segurança fazem parte da essência do empreendimento. Com uma ampla e confortável estrutura, a Sedare dispõe dos serviços de consultas médicas e psicológicas em diversas especialidades, com profissionais de referência. Nessa missão de cuidar das pessoas, a médica Micaela Mota é uma das profissionais que atuam na Policlínica Sedare com atendimento psiquiátrico e cuidados com a saúde da mente. Especialista em psiquiatria, doutora Micaela atua há 7 anos no diagnóstico e tratamento de depressão, ansiedade, distúrbios e transtornos que afetam o bem-estar. Na área infantil, a profissional atende crianças com dificuldades cognitivas e autismo e auxilia no tratamento correto e precoce dos pequenos junto às famílias. Sedare Policlínica, aqui o plano é cuidar bem de você. Para viver mais é preciso cuidar da saúde. Doutora Felícia Crispim, médica endocrinologista e metabologista, atua há 12 anos na prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças como diabetes, obesidade, colesterol, problemas da tireoide, osteoporose, climatério, síndrome do ovário policístico, distúrbios do crescimento e desenvolvimento. Profissional renomada que, com análise e estudo individual de cada caso, proporciona aos pacientes qualidade de vida e bem-estar. Consultas com atendimento humanizado em um espaço acolhedor e preparado para prestar a assistência necessária com padrão e excelência. Clínica Doutora Felícia Crispim, Rua Bossuet Vanderlei, número 866, no centro de Patos. Telefone 3421-7233. Oferecimento: Panificadora São Vicente. 50 anos de tradição alimentando sua família. Olá, muito boa noite. Eu sou Jeverton Martins e está começando a partir de agora mais uma edição do programa Farol Político aqui pela tela da TV Sol. É logo no início desta edição que eu agradeço a você pelo carinho da sua audiência todas as noites e, excepcionalmente, desde a semana passada, estamos fazendo edições extras do programa com especialidade nas eleições 2022, entrevistando aqui pré-candidatos a deputado estadual, federal também. E hoje não vai ser diferente. Nesse programa extra, né, vamos estar aqui recebendo uma outra pré-candidata a deputada estadual. Antes de eu apresentar a minha convidada, convidar você a interagir comigo através das nossas redes sociais que estão aparecendo aqui, ó, no rodapé da sua tela. Tem o nosso canal no YouTube, a nossa página no Facebook e também o nosso perfil no Instagram. Todas as redes sociais da TV Sol você encontra através do @tvsolpatos. Informar que também estamos ao vivo pelo portal tvsol.com e pelo nosso aplicativo que você pode baixar gratuitamente no seu celular,
ou no seu tablet, por exemplo, e acompanhar a programação da emissora 24 horas por dia em tempo real. Nós estamos ao vivo, claro, pelo canal a cabo 8.1. Agora sim, a minha convidada tem uma história interessante. Já vendeu inclusive tapiocas pelas ruas. Hoje, enfermeira aposentada, ex-prefeita da cidade de Boa Ventura e agora pré-candidata a deputada estadual pelo Republicanos. Leonice Lopes, seja muito bem-vinda à TV Sol, ao programa. Boa noite, é um prazer receber aqui a senhora hoje. Eu sei que sua candidatura já foi homologada, certamente já houve até o registro de candidatura, né? Mas por uma questão de preocupação, até segunda-feira nós estamos usando esse termo pré-candidato, pelo menos aqui, nós jornalistas da TV Sol. Boa noite para a senhora. Boa noite, Jeverton, é um prazer estar aqui. Mais uma vez, porque durante a minha gestão como prefeita, também passei por aqui e aí recebi esse convite e estou para a gente fazer um diálogo, né, de acordo com o desenrolar das perguntas, dessa conversa. Então, agradeço a todos vocês que fazem esse trabalho bem interessante, levando todas as notícias aos nossos usuários e ouvintes aqui de Patos. Pois bem, ex-prefeita, primeiro, nesse início de programa, saber um pouquinho da sua história pessoal, assim que a gente faz com todo mundo que passa aqui pelo programa pela primeira vez, né? Leonice Lopes é enfermeiro aposentada, mas antes disso, como foi a vida de Leonice Lopes lá na cidade de Boa Ventura e também uma outra parte na capital João Pessoa? Na cidade de Boa Ventura foi uma infância muito boa, muito feliz. Parte da minha vida da adolescência, e aí já quando, passando essa fase, houve uma decadência financeira dos meus pais, que eram um dos grandes comerciantes na época, e tivemos a coragem e a ideia de migrar para outra cidade, como assim, mais próximo de Itaporanga, e na época foi a oportunidade que nós tivemos. Então, chegamos em Itaporanga, uma família que estava sacrificada, 9 filhos, e aí fomos dar o duro, né, pela realidade, para todos trabalharem e ajudar os nossos pais e conquistar realmente aquilo que a gente tinha na nossa cabeça e que pensava em conseguir. E aí, Itaporanga, graças a Deus, meus pais gostavam muito de Itaporanga e lá tiveram a oportunidade, né? Meu pai voltou a trabalhar no comércio, mas como funcionário na rede particular, minha mãe como doméstica e eu, não a filha mais velha, mas entre os 4 mais velhos, fiquei porque 4 migraram para o sul do país, 3 irmãos e uma irmã para Recife, para também estudar. E eu continuei em Itaporanga como um dos filhos, assim na parte de buscar e de orientar tanto a meus pais como a meus irmãos. E aí começamos a trabalhar, foi um pouco duro, mas tivemos a coragem de enfrentar e de se respeitar, para que a gente pudesse buscar aquilo que a gente tinha na nossa cabeça, que era estudar, que era progredir. E aí eu tive a oportunidade, meus irmãos, eu tinha 2 irmãos menores, e ao invés deles ficarem na rua, eu tive a ideia, né, dinheiro pouco, de pedir à minha mãe para que a gente retomasse um pequeno comércio. A gente morava no centro, e aí nós tivemos a ideia, e quando as pessoas nem pensavam, né, porque hoje cresceu esse grande comércio fazer tapioca, né? Mas nessa época nós tivemos a ideia, a gente vendia bastante leite porque fazia uma revenda e aí nós aproveitávamos. Aquele leite que não saía, a gente aproveitava e fazia doce de leite, cocada, tijolo de leite, e a gente já tinha uma grande freguesia que o pessoal já ia comprar para mandar para os familiares em João Pessoa, Recife, São Paulo, e fazer queijo. E eu tive a ideia, juntamente com a minha mãe, para que meus irmãos não ficassem na rua,
né, a gente dava um tempinho para que eles também, quando chegassem do colégio, tivessem a oportunidade de interagir com outras crianças, mas que também tinham horário de estudar e tinham horário, e nós resolvemos abrir essa tapiocaria. E graças a Deus deu certo, deu tão certo que terminou lá na frente da nossa casa, que a gente morava vizinho, uma casa paroquial, ao lado da igreja matriz, a gente puxou um ponto de energia lá para um pé de acácia que tinha bem grande, e à noite a gente ficava ali, aquele grande movimento na praça, né, e todo mundo vinha comprar seu lanche, e assim a gente deu o pontapé e conseguimos esse trabalho, e graças a Deus chegamos até o momento que houve a necessidade da gente se deslocar de Itaporanga para João Pessoa. E aí, em busca, porque em Itaporanga eu terminei o curso técnico de enfermagem, foi a primeira turma do Vale do Piancó, Irmã Sagrada Face foi a diretora, era a diretora do Colégio Padre Diniz, e aí formou uma turma de 17 alunos, e como o campo de estágio era pequeno, ela é uma pessoa muito idealizava muito e queria mostrar que realmente a região precisava daquele curso. E nós tivemos a oportunidade, na época, juntamente com o deputado Soares Madruga, que terminou sendo o patrono da nossa turma, e nós fomos para João Pessoa. Ela conseguiu uma verba e mais 2 professores da Faculdade Santa Emília de Rodar, e conseguiu 2 estágios que faltava para a complementação do nosso curso. Foi o estágio em bloco cirúrgico e outro em pediatria. Um grupo se dirigiu para o Hospital Santa Isabel e o outro grupo para o Hospital São Vicente de Paula. Pela manhã, a gente tinha essas aulas, e durante a tarde, esses outros professores, juntamente com ela, na casa onde a gente ficou 3 meses, aí havia aula durante toda a tarde. Então, foi um curso muito proveitoso. Realmente, a turma que estava ali queria realmente fazer aquele curso, e daí foi o pontapé da minha vida estudantil, vamos dizer assim, para migrar para um curso de nível superior, e graças a Deus deu certo. Depois lá em João Pessoa, eu terminei fazendo vestibular, né? Logo que cheguei foi assim, uma dificuldade, porque fui eu e uma prima, Tereza Cristina, ela foi morar na casa de uma prima e eu fui morar num pensionato de uma grande conterrânea, Dona Ana Pinto, como todos de Boa Ventura conhecem, a mãe de Paulo de Tássio e a mãe de doutora Divani, que foi minha colega de curso. E aí, terminando, cada um seguiu seu caminho, né? Fiquei lá no pensionato da mãe de Dona Ana, que estava chegando em João Pessoa, também com os filhos, com muito sacrifício, buscando para que cada um pudesse estudar, porque lá no sertão a gente já tinha alcançado a meta dos nossos estudos, mas a gente pensava em ir mais além. E graças a Deus deu certo. Depois tivemos que sair do pensionato e consegui um estágio no Santa Isabel pelo 1 ano e meio como voluntária, e consegui um trabalho no ex-hospital Newton Lacerda, que hoje lá funciona uma faculdade de gastronomia, mas era um hospital muito bom, muito bem conceituado, e eu e minha prima continuamos trabalhando e estudando. E depois, muita dificuldade para a gente estudar, porque a gente já não morava no centro em João Pessoa, já se deslocamos para um bairro, o bairro de Cruz das Armas, mas as coisas ainda continuavam muito difíceis, né? Se a gente tivesse ido para João Pessoa com a ideia de partir para outros caminhos errados, a gente teve bastante oportunidade, mas o nosso objetivo não era esse. O nosso objetivo era trabalhar para ajudar os nossos pais e a nossa família de menor idade. Então, eu fui o cabeça de tudo isso e, graças a Deus, deu certo.
Lá na equipe, no bloco cirúrgico do Hospital Newton Lacerda, nós tivemos, era uma equipe muito coesa, uma equipe muito boa, por sinal, tinha 2 médicos, um médico que fazia à frente de uma equipe de ginecologia, que era Dr. Juraci Arruda, e sua esposa, doutora Jaci Arruda, e na equipe de cirurgia geral, nós tínhamos Dr. Nicodemos, que era um grande médico da cidade de Souza, mas estabilizado em João Pessoa, e doutor... Fugiu o nome agora do... era dos Mangueira, doutor Osais Mangueira. E tivemos a felicidade também de conhecer um grande anestesista, doutor Alcélio Guzmão, que foi um dos diretores do Hospital Unimed, e aí ele via o nosso sacrifício. Muitas das vezes ele chegava, eu estava no bloco, eu chorava, e ele me perguntava por quê. E eu dizia que eu estava jogando dinheiro fora, porque era um sacrifício para que eu estudasse. Mas eu queria galgar, entrar na faculdade. Olanice, lá em João Pessoa foi onde você atuou profissionalmente como enfermeira, né? Sim. E nessa luta, depois ele viu que era muito sacrifício e fez o convite. Como eu era a pessoa mais direcionada a doutor Juraci como conterrâneo, ele combinou com o doutor Juraci, e aí eu saí do hospital e fui para uma empresa, porque lá eu tinha mais tempo. Nessa época era uma empresa, era a construtora Enarc, e lá havia, quando havia mais de 150 funcionários em cada campo de construção, havia um técnico de enfermagem. E aí, graças a Deus, com 1 ano e meio depois, eu passei no vestibular e terminei meu curso na Santa Emília de Rodar, muito bom, muito proveitoso, uma faculdade de nome, de reconhecimento, e graças a Deus, depois, continuei ainda fazendo um cursinho, porque resolvi fazer esse cursinho à parte para poder me preparar para fazer o concurso no Hospital Universitário. Houve o concurso do Hospital Universitário e houve um concurso para o INSS. Eu passei nos 2, mas preferi ficar na universidade. E aí foi a minha carreira como profissional. Graças a Deus, foi um trabalho muito, muito gostoso, porque era realmente o que eu queria, era a profissão que eu queria exercer, e foi através dessa profissão que eu consegui tudo na minha vida, e com muito respeito e prazer aos meus pais e à minha família. Foi mais ou menos essa a minha trajetória de vida. Pois bem, agora vamos falar como foi que você chegou até o mundo da política, saindo da área da saúde e indo para a política. Seu pai foi vereador lá de Boa Ventura, e o seu gosto pela política surgiu justamente dessa questão dele ter sido político também? Desde criança, eu sempre fui muito ativa no período político, né? Quando começava aquelas carreatas, o movimento político, eu sempre me jogava lá como criança e participava. E aí meu pai gostava de política e recebeu um convite para entrar como candidato, e ele ganhou essa eleição. E depois, lá na frente, houve umas situações assim que não foi muito prazerosa, né? Alguns amigos bem mais sabidos, vamos dizer, do que meu pai, terminaram vendo que meu pai estava crescendo na política. Até porque meu pai era um grande comerciante, era um senhor, vamos dizer, era uma pessoa negra, pobre, mas era uma pessoa, graças a Deus, de uma educação muito, muito fina, de grandes amizades. E sempre quando havia uma festa lá na nossa cidade, as pessoas, vamos dizer, de maior escalão, sempre eram convidados para vir fazer refeição na casa dos meus pais. E aí aquilo eu fui observando e fui gostando. E quando realmente me tornei adulta,
senti muito pela uma situação que houve com meu pai, que é uma história que eu nem gosto muito de falar, né? Foi assim muito chocante para ele, e ele terminou morando em Itaporanga, mas depois ainda voltou a Boa Ventura por convite de alguns amigos, e graças a Deus não deu certo. Mas um dia, quando no domingo a gente se reunia em casa, sempre havia um hábito de todos os filhos ir para a casa dele, os que já eram casados, e lá a gente começava a conversar tudinho, e ali ele se empolgava e começava a falar, porque ele era uma pessoa de pouco conhecimento, mas se tornava uma pessoa esclarecida, porque ele sempre buscava, gostava de ler, de dialogar com pessoas que tinham melhor conhecimento do que ele, mas ali ele foi se aprimorando. E muitas das vezes, diante dessa situação que houve lá em Boa Ventura, ele dizia assim, fique aqui que eu vou ali. Aí quando ele vinha, a gente dizia, eita, lá vem um homem da bolsa preta. E aí ele gostava de tomar também uma cervejinha, e naquele ambiente ele terminava, todo mundo ficava sentado e esperando, porque ele ia fazer um discurso. E sempre ele voltava para Boa Ventura, né? Eu sentia que ele tinha assim uma mágoa muito grande, mas ele também não dizia a gente. E um dia ele conversando comigo, e eu disse a ele, olha meu pai, um dia eu comecei a pensar toda essa situação, mas eu vou fazer um trabalho e eu ainda volto para Boa Ventura para fazer um trabalho dentro da política. Ele disse, não, minha filha, não dá certo. E eu fui pensando, né? Depois, já em João Pessoa, aí eu trabalhando lá no hospital, eu comecei a ver o sofrimento das pessoas do interior, que ia, gente que passava um dia todinho para conseguir uma vaga no hospital, pessoas muito sacrificadas, às vezes até passando fome, com pouco dinheiro, e aquilo me tocava muito. E eu comecei a buscar não só as pessoas de Boa Ventura, mas pessoas também de outra região que internava, porque eu trabalhava na pediatria. E eu ficava, muitas das vezes, aperreado. Era uma época que os pais não tinham direito de acompanhar os filhos no hospital. E aquilo também houve um movimento dentro do próprio HU, né, a equipe de enfermagem como um todo do hospital começou a ver a necessidade da família poder ficar junto a seu paciente, e foi muito trabalho, foi muito questionamento, mas graças a Deus era uma coordenação de enfermagem muito boa, uma coordenação da direção do hospital, que também em várias reuniões, em vários debates, graças a Deus que tocou no coração dessas pessoas, e a gente conseguiu que esses familiares, principalmente as mães, né, que era o fluxo maior, de ficar com seus filhos, porque quantas vezes, não só eu, mas outras colegas, a gente chorava na hora de receber uma criança, quer dizer, além da doença que a mãe não sabia tudinho, a gente ter que ficar com aquela criança. Muitas das vezes a mãe saía os plantos de choro porque não podia ficar. E a gente era quem assumia toda aquela responsabilidade. E nessa parte da senhora começar a ajudar as pessoas sertanejos em busca de tratamento médico na capital, foi aí onde deu o gatilhozinho para a política, ver esse sofrimento? Ver esse sofrimento, e eu botei na minha cabeça, eu vou fazer um trabalho. E depois esse trabalho foi intensificando, e eu fui para, depois desse momento, a gente foi assim, foi fortalecendo essa participação dos familiares com seus pacientes, e daí a gente começou, continuamos esse trabalho. Foi quando já uns 10 anos depois já de trabalho no Hospital Universitário, aí eu comecei a pensar em ir para Boa Ventura, tentar uma colocação como candidata a vereadora. Conversei com meu pai ainda era vivo, e aí ele me deu todo apoio.
e nós fomos, já bem próximo de uma campanha em Boa Ventura, nós fomos, chegando lá em Boa Ventura, a pessoa que era representante do prefeito da época, ficou meio assim, mas depois meu pai, até que entendia até melhor do que eu, né, disse que realmente, que se não me desse o espaço de eu ser candidata pelo aquele partido, então ele buscaria um outro partido para que eu realmente desse continuidade à vontade que eu tinha de fazer esse trabalho. E assim, segui e comecei lá o trabalho em Boa Ventura, durante a campanha. Foi horrível, foi vamos dizer assim, um teste com muita aprovação, porque já que eu morava em João Pessoa, os demais colegas que já vinham dentro da política lá, na nossa cidade, há mais tempo, começou aquela ciumada, né? Eu sozinha já era casada, mas o meu esposo ficava em João Pessoa e eu tive que, no período da política, ir para lá. Meu pai também ia assim, uma vez ou outra, mas chegou o ponto que eu disse, eu vou desistir, eu não vou ficar. Eu chorava, chegava à noite, eu chorava, né? Mas eu dizia, é covardia eu não ficar. É uma coisa que eu penso e que eu quero fazer. Então, nada é fácil. Eu vou enfrentar. E uma das coisas que eu senti assim da equipe, estava a equipe assim, numa reunião, não sei o quê, quando eu chegava, todo mundo começava assim, entreolhar, inclusive até o coordenador, vamos dizer, o prefeito, o pessoal saía. Até que um familiar lá do prefeito observou essa situação e se dispôs a me apoiar. E ele começou a me ajudar. E eu disse, eu vou. Eu já comecei, eu vou. Olha, Jefferson, eu disse, eu tive a ideia. Eu vou. Eu conhecia pouca gente, apesar de ser de Boa Ventura, mas já fazia tempo que eu estava fora. Aquelas pessoas que eram do meu tempo, da adolescência, né, da infância, a gente interagia muito bem, mas muita gente de fora, né, e outras pessoas que já cresceram, que eu não tinha esse contato, eu ficava meio assim para chegar. E eu tive a ideia, eu comprei um saco de bombom e um saco de pelota, aquele bombom, né? Peguei uma cadernetinha e um lápis, e toda tarde eu saía para uma rua. Aí eu me sentava e criança, você sabe, né? Quando chega uma pessoa assim que eles não conhecem, eles ficam rodeando. Então eu procurava uma casa que eu tivesse um certo conhecimento e sentava. E aí começava a chamar os meninos. Você quer um bombom? E eles riam, né? Aí um mais saliente vinha, recebia e começava a fazer aquela roda. E eu começava a perguntar, de quem você é filho? Como é o nome da sua mãe? Como é o nome de seu pai? Ela já era marqueteira e nem sabia. Aonde é que você mora? Aí eles diziam, ali, né? Na outra rua. E aí, eu quando vi que a coisa estava dando certo, aí eu pegava na mão de 2, 3 que moravam em outra rua e ia. Aonde é a casa de seu pai? Aí me mostrava. E aí eu entrava, dava uma boa tarde ou uma boa noite, e aí comecei a minha campanha. Foi difícil, mas ainda teve até aposta, como eu só tirava 10 votos. E eu tirei 153 votos. Isso para a gente resumir no caso, a primeira campanha para vereadora que você disputou acabou não vencendo. Foi, justamente essa que eu não atingi, né, o número de votos para que fosse eleita. E aí disputou novamente uma eleição, na eleição seguinte, foi. E conseguiu ser eleita. Aí eu consegui ser eleita. Isso, né? Em que ano, a primeira eleição? Faz... Que a senhora, quando foi eleita prefeita, em 2012, já era vereadora. Já era período, vereadora. Né? Então foi na eleição anterior, a de 2012, né? Aí eu fui eleita e fiquei. Sim, aí na campanha o pessoal dizia que eu era forasteira, que se eu ganhasse, eu ia ser como um outro vereador que teve lá, que quase que era caçado da Câmara porque não ia às reuniões, né? E aí eu disse a meu esposo, eu só vou se você me deixar fazer um trabalho como é para ser feito. Ele, não, tudo bem. E meu esposo não gostava de política, tinha pavor à política.
mas ele disse que era uma coisa que eu queria fazer para dar um sabor a meu pai, do que meu pai não tinha feito, né, não tinha conseguido. Enfim, terminei. Jefferson, para você ver, eu nunca faltei uma reunião durante os 4 anos que eu fui vereadora. Pelo contrário, houve momento de eu chegar lá e não ter a reunião, porque os vereadores que moravam lá tinham saído para resolver, não tinha quórum para que essa reunião fosse realizada. Mas aí eu ia fazer minhas visitas, botar os papos em dia, mas a cada 15 dias eu ia para o município participar, porque eu queria realmente, né, engajar no trabalho, para eu começar a entender o trabalho, né? Mas, graças a Deus, deu certo e terminei a minha gestão, que foi a primeira gestão que eu ganhei como vereadora, e lá na frente veio o segundo momento da política. Eu estava me preparando para a reeleição, para a segunda eleição. Naquele momento, a senhora não tinha o objetivo de ser candidata a prefeito, naquele primeiro momento? Não, eu me preparava para a reeleição como vereadora, né? Porque pelo trabalho que eu tinha feito, pela assiduidade que eu tinha na Câmara, pelo o acompanhamento que eu desempenhei, então eu sabia que eu era reeleita como vereadora. Porque aí foi crescendo, né? O histórico foi andando e as pessoas foi entendendo que realmente eu queria dar continuidade ao trabalho para ajudar quem tivesse na direção como prefeito, a gente fazer um trabalho juntos, né? Lá no meio, quando começou o movimento da campanha, aí o ex-prefeito se aproximou da gente, a gente tinha uma afinidade, e aí foi quando eu recebi o convite, já bem próximo às eleições, né? Naquela época eram 3 meses de campanha, a começar realmente a lançar os candidatos. Eu recebi um convite, porque, na verdade, na cabeça do prefeito da época, eu não era a candidata ideal dele. Era 2 outros colegas, né, filhos de Boaventura, e nenhum dos 2 aceitaram o convite para ser prefeito, para ser candidato. E aí eu recebi o convite e fiquei assim muito emocionada, né? Meu pai ainda era vivo e a gente, eu sei que a gente continuou. Aí deu sim, e aí nós continuamos a campanha e fomos, não fomos eleitos, porque o candidato da oposição, né, da situação ele, na época, atrás, ele tinha sido vereador, presidente da Câmara, e houve um desfalque na Câmara, e ele foi processado, e durante a campanha eu tinha conhecimento desse processo, mas eu não sabia que era uma coisa tão grave, ao ponto dele ser cassado. Ao ponto dele ser cassado. Só que o candidato que me fez... O ex-prefeito que apoiou a senhora, O ex-prefeito, né, que me apoiou, ele começou a me trair. Porque aí ele já começou, na época, esse rapaz recebeu o convite do prefeito atual da época, mas saiu 3 candidatos. Foram 3 coligações, né? E, lógico, diante das 3 coligações, a maior probabilidade de ser eleito era o candidato do prefeito atual. E aí, realmente, o menino foi eleito e, dentro do processo do nosso trabalho, a pessoa que fez o convite a mim para ser candidata começou aí já a traição, né? Porque o objetivo dele, que era muito amigo desse rapaz candidato, o prefeito tentou ainda para que ele se afastasse, ele não se afastava, mas tudo orientado pelo o candidato que me apoiava.
E aí, nesse rolo compressor, a terceira coligação foi e fez o processo, eles abriram o processo contra esse rapaz, né, que era da situação. E rolou isso, sei que quando terminou a eleição, eu fiquei em segundo lugar e a terceira coligação me procurou para saber se realmente a pessoa que nem apoiava, que gostava tanto de abrir processo, se realmente tinha me orientado a fazer um processo contra o rapaz vencedor. Do candidato vencedor. E aí eu disse que não, ninguém nunca mencionou. E eles até ignoraram, mas ficaram assim querendo duvidar. Eu digo, realmente não existiu nada de processo que a gente pudesse fazer. Então, eles ficaram na porta do fórum, assim contaram. No último instante, eles entraram com um processo, para que outra pessoa não tivesse brecha de entrar, né? E nessa situação, logo um dia depois da nossa derrota, o sobrinho do candidato da terceira coligação me procurou e aí fez o convite para saber se a gente aceitava. Eu fiquei com medo, pedi um tempo para ir em casa conversar. Fui em casa conversar com meu esposo e minha filha, porque eu tenho outro filho, mas ele não gosta de política. E aí nós voltamos lá onde a equipe estava e realmente eu não tinha muita experiência com advogado, mas liguei para meu irmão em João Pessoa e ele conseguiu um advogado e aí ele pediu que passasse o processo para ele. E aí passou o processo e com meia hora depois ele disse, uma hora depois, ele disse que aceitava receber o processo. E a gente se encorajou, né, e deu a tapa à cara, como se diz, e engajamos nesse processo. Trabalhamos 10 meses e com 10 meses a justiça deu ganho de causa à nossa coligação e aí nós fomos empossados e graças a Deus procuramos sempre fazer um trabalho, pé no chão, com responsabilidade, com respeito ao eleitor, embora você sabe, nas questões políticas, há aqueles adversários assim, apaixonado como eu fui, apaixonado, né, por a coligação que me escolheu para que eu fosse candidata, só que eu não esperava de uma traição tão cedo, né, mas Deus abriu nossos olhos e mesmo sem tanta experiência, a gente foi devagar e fomos lutando. Quando nós assumimos a prefeitura, foi no dia 24 de outubro de 2013. Foi assim, foi 2 meses e pouco para a gente, que era o primeiro ano do mandato do prefeito que tinha sido eleito, e foi muito, muito complicado, porque nós entramos nessa prefeitura, a gente não tinha noção do que era uma prefeitura. E aí nós passamos esses 2 meses e dias engateando assim. A gente ia para a prefeitura todo dia, o pessoal adversário não aceitaram fazer a transição, chegar lá, um molde de chave entregava o negócio. E nós recebemos uma prefeitura altamente desastrosa. Mas a gente foi buscando. E fomos buscando os anjos, porque eu digo a você, Deus foi muito assim, muito poderoso. E a gente recebeu uma graça, eu considero uma graça, que nós fomos buscando pessoas que também tinham a mesma linha de pensamento e de responsabilidade. Muita gente da cidade que sabia fazer o trabalho. A maioria eram adversários e a gente não podia, né? Até porque eles mesmos não aceitavam, mas a gente teve essa dificuldade e aí fomos trazendo o pessoal, procurando, formamos a nossa equipe e demos o pontapé inicial no ano 2014 e graças a Deus passamos 3 anos, fizemos muito,
né? Mesmo ainda pisando, porque você sabe que a gente não sabe tudo, por mais que busque. Todo dia é um aprendizado, todo dia surge coisas novas, né? Novas ideias, novos projetos, mas graças a Deus terminamos o nosso primeiro mandato e aí fomos trabalhar para a nossa reeleição. Fui agraciada novamente, trabalhamos 4 anos do nosso segundo mandato, embora você sabe, quando existe um grupo de adversário forte, né, eles buscam tudo, mas sempre, agora eu faço, a verdade vinha à tona, sempre a gente encontrava a força de Deus e a gente saía de situações. E assim nós, durante esses 7 anos, nós, com todo o trabalho, lá no meio dessa caminhada, nós encontramos um outro anjo, que eu digo assim, um outro anjo, que foi na questão do processo. Nós encontramos o deputado Hugo Mota, que deu esse apoio a gente, e aí o apoio, eu digo até assim, o apoio moral, né, de orientação e o apoio financeiro. Eu comecei a contar o histórico de Boaventura, que eu não tinha como, a minha ideia era de resolver aquilo, mas não tinha dinheiro, né? Tudo muito pouco, muita despesa, muita conta, um monte de funcionário atrasado, fornecedores, e era só de confusão, né? Mas nós formamos uma equipe no jurídico muito boa, né? E assim a gente foi galgando e nós transformamos a cara do nosso município. Eu tenho orgulho de dizer isso. Nós transformamos a cara do nosso município. Eu vou precisar ir para um breve intervalo comercial e na volta a gente continua este bate-papo com a ex-prefeita de Boaventura e pré-candidata a deputada estadual, Leonice Lopes. Vamos saber um pouquinho das ações que ela fez lá no município e principalmente abordar este tema do novo projeto dela em busca de chegar lá na Assembleia Legislativa do nosso estado. Não saia daí, eu volto já. Destaque Embalagens, melhor lugar pra comprar. A sua embalagem, melhor lugar não há. Destaque Embalagens, empresa competente. Destaque Embalagens para atender a gente. Destaque Embalagens, líder do mercado de embalagens e temperos e alho em todo o Nordeste. Destaque Embalagens, essa eu confio. E a Central da Construção tem tudo, você já sabe, né? Por isso, preparamos um arraiá cheio de ofertas. Para deixar a sua casa mais arrumada nesse São João, o Arraiá da Construção trouxe a solução completa para você. E aqui na Central, o que não pode faltar no São João são promoções exclusivas em todos os setores. Comemore o São João com quem valoriza a tradição. Afinal, tudo em um só lugar, pronto para o seu arraiá. Você já imaginou onde pode realizar o sonho de comprar sua moto 0 km? Na Maravilha Motos, a casa da Honda, em Patos. Aqui trabalhamos com motocicletas zeradas de alta performance, todas com estilo, tecnologia, conforto e segurança. Tudo o que você precisa para andar sobre 2 rodas com a liberdade que merece. A Maravilha Motos ainda oferece diversos serviços, como a oficina para o cliente fazer reparos, revisão e conserto, além de peças originais da marca, capacetes e acessórios. Garanta já a sua moto 0 km aqui na Maravilha Motos, a casa da Honda, pertinho de você. Oferecimento Moinho Patuense, tradição e qualidade. Rua Vereador Joaquim Leitão, 309 Centro. Televendas 3421-2048. Produtos do Moinho Patuense, do jeito que a gente gosta. Estamos de volta com o Farol Político aqui pela tela da sua TV Sol.
Muito obrigado a você pelo carinho da sua audiência. Hoje nós estamos aqui recebendo Leonice Lopes, ex-prefeita de Boa Ventura e pré-candidata a deputada estadual. Antes de eu voltar aqui com um bate-papo com ela, convidar você a interagir comigo através das nossas redes sociais. Deixe o seu comentário, compartilha a nossa transmissão no YouTube e também no Facebook. Aproveitar e reforçar mais uma vez, deixe o seu comentário aí, opinando sobre os temas que estamos abordando aqui, sobre o programa, sobre a nossa entrevistada desta edição especial Eleições 2022. Leonice, agora entendemos no primeiro bloco, né, um pouquinho da sua história pessoal, como você ingressou na política, as dificuldades para conseguir ser eleita vereadora, depois prefeita, reeleita prefeita, inclusive conseguiu reeleger a sucessora, a atual prefeita Thalita Lopes, nessas últimas eleições. Mas durante essa sua passagem pelo Poder Executivo lá de Boa Ventura, quais são as principais ações, as obras que a senhora poderia destacar para a gente? Eu sei que 8 anos de gestão dá para se fazer bastante coisa, né? Mas tem como citar algumas dessas principais obras? Jefferson, eu considero, fizemos muitas obras, mas uma das obras que eu acho uma das principais obras de uma cidade é o saneamento básico, que graças a Deus está na finalização, né, de prestação de contas e vamos inaugurar agora em dezembro, se Deus quiser. A organização interna do município também tivemos uma grande dificuldade, mas graças a Deus, um dos setores que nós organizamos e hoje, se você quiser fazer uma escritura pública, quiser tirar qualquer documento na prefeitura, lá está tudo organizado. No setor de tributos, até porque a prefeitura, vamos dizer, perdia, deixava de ganhar. O próprio IPTU, que é um imposto, como você tem conhecimento, que dava o retorno para ajudar em qualquer despesa, isso não existia. Boa Ventura hoje é uma cidade organizada, todo é numerada, né? Porque teve que ter isso e nós conseguimos, vamos dizer assim, quando começou a cobrar o primeiro IPTU a gente tinha conseguido, vamos dizer, 200 reais, um exemplo. E hoje nós já temos um valor bem significativo, graças a Deus, a essa organização. Conseguimos calçar Boa Ventura, com a ajuda também, que sempre eu vou frisar aqui, o deputado Hugo Mota, nós conseguimos, Boa Ventura hoje é calçado, 90% da cidade hoje é calçado. Como você é de Boa Ventura e você sabe, nós tínhamos 2 setores em Boa Ventura. Um que era denominado a Grota do Amor. Deixa eu dar um parênteses aqui na Grota, né? Porque eu morei lá, meus pais têm casa lá ainda, inclusive morei na época que não era asfaltada ou calçada. E melhor do que você, ninguém, né? Para dizer, lá não passava uma bicicleta, porque quem queria chegar até sua casa descia da bicicleta, porque não conseguia passar com as levadas de lama, né? Os porcos soltos na rua. Era uma bagunça. E hoje, qualquer pessoa passa lá no seu carro, criança brinca na rua, aquele setor da Grota do Amor, a valorização que houve naquelas casas, você sabe, hoje quase todo mundo já modificou a sua casa, levantou porque ficou muito baixo. Como também a rua José Soares, era uma rua que o sol nascia e quem morava naquelas casas só via o sol depois de 8h30 da manhã, 9 horas. Né? De tão alto era o montante de pedras. E aí, todo prefeito que tinha passado antes, calçaram um pedaço de um lado e outro do outro e ficou aquele serrote de pedra. Mas foi uma promessa de campanha, porque quando uma pessoa estava doente, ou colocava numa rede, voltando o tempo da idade da pedra, né, ou botava numa cadeira, dependendo do estado de saúde. Que a ambulância não tinha acesso à porta da casa da pessoa, nenhum, né? Tinha acesso, porque era muita pedra. E nós conseguimos, hoje é a rua mais bonita de Boa Ventura. É um jardim. Você passa lá, é um perfume, aquelas rosas. Olha que os outros moradores das ruas vão ficar com ciúme, viu? A senhora diz que é a mais bonita. Mas é a rua mais bonita, que foi a rua mais trabalhosa lá no município. E para fechar
a questão do escalçamento, nós conseguimos até houve uma abertura do governo federal de uma verba para calçar alguma comunidade na zona rural, e hoje nós estamos concluindo o calçamento de uma comunidade próxima à cidade, que lá já tem abastecimento d'água, porque nós fizemos. Essa pavimentação foi conquistada no seu governo e está sendo executada agora no da prefeita Thalita. Exatamente. E como lá nós conseguimos fazer a construção, nós construímos um poço lá dentro do rio, e como era água lá do rio, né, que não era água tratada, batalhei e consegui, através da FUNASA, 3 projetos para 3 comunidades. O primeiro foi realizado lá nesse conjunto, o Dinamérico Pinto, e na Lages, que é outra comunidade, e estamos preparando agora, começou a estiagem, de levar para as Queimadas, que é a comunidade mais distante da zona rural. Lá também eles não têm água tratada. É assim, é uma satisfação, porque você vai fazer uma visita e as pessoas que moram lá dizem, olha, prefeita, porque a gente continua, né, sendo prefeita para o povo. Olha, prefeita, lá, aqui ninguém tem mais, uma criança não tem mais, eles dizem, dor de barriga, não tem mais diarreia, tá entendendo? Aqui, depois que começamos a tomar essa água tratada, foi uma benção. E esse convênio foi com a FUNASA, um projeto muito bom. Eu aconselho a todos os prefeitos que busquem a FUNASA para conseguir esse projeto. É um projeto muito bacana. Há um tratamento d'água. Nós fizemos a canalização do poço lá onde foi feito no Rio, um poço muito bacana, e lá através de um rapaz, designamos um rapaz para fazer o treinamento, para poder ele trabalhar as dosagens dessa água, para poder soltar para o pessoal da comunidade. Eles vêm até lá o setor onde despacha a água, eles pegam essa água, lá já sabe a quantidade que leva, eles colocam lá no filtro e dá tudo certo. Então, foi uma benção esse projeto para essas 3 comunidades. Mas vamos trabalhar para conseguir para outras comunidades. Tivemos também a oportunidade de conseguir, lá já tinha um carro coletor, conseguimos mais um carro coletor. Aquele equipamento do governo federal, nós recebemos mais um outro carro, né, que completou a frota. Nós recebemos, o município foi agraciado com 3 sorteios da melhor frota da região, né? Nossos carros são todos bem cuidados. Há tantos carros que é do município, como nós temos alguns carros que é locado, tá entendendo? Todos muito bem cuidados. Também tivemos a oportunidade de construir, que foi conseguido na minha gestão, mas a conclusão só agora que terminamos a construção de uma nova unidade de saúde, porque a que funcionava lá, essa unidade teve um problema e o engenheiro disse que não podia continuar. Então, nós fechamos essa unidade e conseguimos uma verba para a nova construção. E assim, na parte de saúde, nós conseguimos uma emenda que foi através do deputado Rômulo Gouveia. Graças a Deus, mudamos todos os gabinetes do setor de odontologia. Hoje, lá funciona tudo novo. Os garis trabalham tudo fardado. Então, graças a Deus, foi uma melhora muito grande. Conseguimos já no final da minha gestão, desapropriei um açude, que é dentro da cidade hoje, que realmente é um lixão, é uma doença, mas nós vamos
A prefeita Thalita já vai dar o pontapé inicial e nós já estamos trabalhando um projeto para fazer uma praça, para a comunidade se sentir uma área de lazer, de ir à tarde, fazer seu Cooper, porque nós tínhamos, porque um faleceu, pessoas que sofreram acidente ali na pista e se tornaram tetraplégicos. Então, também conseguimos, através da saúde, nós conseguimos implantar lá em Boa Ventura um projeto na saúde, não, na educação, um projeto renda mínima, porque quando nós chegamos no município, o município estava prestes a perder a sala de vacina. Você já imaginou um município perder a sala de vacina? Porque lá não tinha funcionário adequado. Tinha uma moça, mas ela não tinha, ela não era preparada para a sala de vacina. Ela não tinha nem o curso técnico de enfermagem. E aí nós colocamos uma enfermeira e colocamos técnico de enfermagem e fomos dando a oportunidade para que essas pessoas fossem reciclando. Quando nós entramos, o índice de vacina em Boa Ventura era 40%. Hoje, nós recebemos de prêmio pelo o índice de vacina ser 100%, já 2 câmaras para o setor de vacina. Então, tudo isso, abrimos um pequeno laboratório para que as pessoas não se desloquem de Boa Ventura para Itaporanga para fazer um exame de fezes e de urina, principalmente as pessoas idosas, né? Um hemograma. Graças a Deus nós temos um bioquímico que trabalha na cidade, temos uma técnica de enfermagem capacitada. Então, eu acho que tudo isso é progresso e muito progresso, aonde já a cidade estava pedindo socorro. Então, eu tenho orgulho de dizer, nós somos a transformação de Boa Ventura, com muito respeito ao nosso povo e outros que no momento me falha a memória, mas outras coisas de grande importância, nós fizemos o cemitério, que já não tem mais como uma pessoa ir a óbito e colocar lá no cemitério. Os túmulos é um em cima do outro. Nós desapropriamos um terreno e vamos construir 180 túmulos lá nesse cemitério. O túmulo, vamos dizer assim, como o Jardim das Acácias aqui em João Pessoa, né, para a comunidade ter o melhor acesso de enterrar os seus entes queridos. Então, eu acho isso trabalho de grande importância. Conseguimos 2 ambulâncias para Boa Ventura, uma com o governo do estado e 2 ambulâncias através de emenda. E mesmo assim, ainda tem ambulância que nós alugamos para poder atender, porque a nossa gestão tanto faz o correligionário como o adversário. Ele precisou da saúde, nós estamos ali prontos para servir. Graças a Deus, todas as equipes do município trabalham. O nosso secretariado é muito assíduo, muito responsável pelo trabalho de cada um. Então, a gente trabalha de comum acordo, está entendendo? Você sabe, e tem essa experiência, que nenhum gestor ele faz 100% para quando a gente se depara com um funcionário apaixonado, né? Mas é muitas ações, viu? Tanto é que se fosse listar todas aqui, né, prefeita? Ia passarmos o resto da noite, graças a Deus. Né? Pois bem, agora mudando um pouquinho o foco, já que depois dessa experiência na política de Boa Ventura, você agora está com candidatura homologada, registro solicitado para deputada estadual. E aí, prefeita, lá na Assembleia Legislativa, a senhora chegando lá, quais serão as suas principais bandeiras que você vai defender na tribuna da Assembleia Legislativa do nosso estado? Jefferson, são muitas assim que a gente pensa, mas você sabe que nem tudo que a gente pensa a gente consegue, né? Mas eu digo a você, uma coisa que eu tenho me preparado e eu tenho certeza que o meu lugar está lá reservado. Eu digo nós porque eu incluo as pessoas de Boa Ventura que quer o bem de Boa Ventura, né? Mas as pessoas do estado como todo,
Nós temos assim o nosso Vale do Piancó, mas há um representante estadual, ele não pode só se restringir à cidade onde ele faz um trabalho ou à região. Você tem uma coisa que é uma abertura maior. E dentro dessa abertura maior, eu como mulher, uma das primeiras prioridades diante de tanta coisa que a gente vê no dia a dia, barbaridade, essa pressão, essa situação da mulher ficar, vamos dizer assim, indefesa, da gente procurar construir projetos que possa ajudar a mulher cada vez mais. Porque nós temos, graças a Deus, aí a Lei Maria da Penha, mas nós precisamos como mulher. E eu tenho certeza, o Partido Republicano vai ser um partido assim de uma força muito grande, não menosprezando os grandes homens, né, que também lutam por essa bandeira. Mas as mulheres têm que trabalhar essa campanha, têm que pedir o voto ao seu eleitor, aquele voto de confiança, e você passar essa confiança desse trabalho, da gente abraçar essa bandeira, essa falta de respeito que existe hoje no ser humano, principalmente com as mulheres, né? A gente sabe que há um vandalismo muito grande, mas a gente tem que impor esse respeito. Quantas mães de família tirado suas vidas e as famílias ficam aí, vamos dizer, desassistidas de um convívio familiar. Então, eu tenho certeza que essa vai ser uma das bandeiras como mulher do Partido Republicano, como a vontade de trabalhar. E outra coisa, de priorizar. São tantas coisas, mas esse eu vejo um ponto assim, que as mulheres se engajem nessa campanha, façam uma reflexão na hora de votar. Procure ouvir o que cada candidata mulher está levando para que esse trabalho a gente fortaleça na Assembleia Legislativa. Como também na saúde. A gente precisa de uma saúde mais, principalmente as cidades mais distantes. Eu vou citar aqui, como, por exemplo, o Vale do Piancó. Hoje nós precisamos que seja mais assistido, que essa assistência que a gente sabe que agora nessa gestão do nosso governador, que ele trabalhou muito, principalmente nessa pandemia. A nossa Paraíba foi um destaque durante essa pandemia. E em outras situações, mas que o Hospital de Itaporanga, o Hospital de Piancó, que seja mais olhado para que a gente precise mais, vamos dizer, de ter agora, como o governador disse, ao invés de um paciente sair, vamos dizer, quase morrendo, para vir fazer um cateterismo aqui em João Pessoa, que possa ser realizado lá no Vale do Piancó, ou no Vale do Piancó, vamos dizer, que atinge a maior região, como aqui no Brejo, como no Cariri, né? Que seja trabalhado, que seja mais deslocado essas atividades, que se aproxime mais do pessoal das regiões tão distantes, para que não saia de lá correndo numa ambulância, ver na hora o acidente e mais acidente, em busca da saúde. Ô, Leonice, em relação a essa questão da área da saúde lá do Vale, tem algumas bandeiras que toda eleição é tocada, principalmente quando a eleição a nível estadual, como esta deste ano. Por exemplo, maternidade para o Vale do Piancó, IML, que acho que é uma das poucas regiões que não tem o serviço do IML, e tantos outros assuntos nessa questão de melhorias, como, por exemplo, uma restauração lá no Hospital do Estado de Itaporanga. São bandeiras também que você pretende defender lá na Assembleia? Isso dói no coração da gente, quando a gente tem um conhecimento e que a gente vê a angústia
dos pacientes, muitas das vezes, né, por falta de condição financeira, ficar à mercê dos políticos, eu vou dizer assim, né, esperando há 4 anos quem vai prometer e se vai fazer. Nós temos essa grande dificuldade, acredito que outros candidatos em outras regiões, né, em outros vales, vamos dizer assim, dessa questão. Na nossa região, eu acho que quase todos os candidatos são votados. Agora, migra tanto candidato no período de uma campanha estadual e quando termina desaparece esse povo. Ninguém sabe quem é que vai lutar por essas bandeiras. Então, gente, eu como candidata que estou no Partido Republicano e quero pedir aqui a todas as colegas mulheres que vistam a camisa, que não faça promessa que não vai ser cumprida, mas que botem na cabeça de cada uma que vamos trabalhar e lutar para que isso não aconteça. Porque nós hoje temos a capacidade de eleger o Vale do Piancó, de eleger 4 deputados. Quer dizer, também precisa ter uma força maior ali para que os municípios sejam representados. Mas, infelizmente, os colegas políticos que me desculpem, se estou sendo assim tão sincero ou atingindo alguém, mas quando passa a política, esquece. O Vale hoje está órfão de deputado. Porque, na verdade, nós tínhamos um deputado, mas ele fez muito pouco pela nossa região. Não é que não fez, ele fez muito pouco, poderia ter feito mais. Então vamos nos unir para que a gente possa ter uma força maior e que possa trabalhar, não só por Boaventura, não só por Conceição, não só por Itaporanga, mas pelo Vale do Piancó como um todo, pela Paraíba como um todo. Vamos mostrar o trabalho, vamos servir de exemplo, vamos criar uma bandeira para servir de exemplo. Não é que a gente vai entrar e fazer tudo, mas pelo menos de mostrar aquilo que dói mais, que é a hora da dor, a hora da doença, a hora de você perder um ente querido, porque o hospital não tinha uma ambulância. É vergonhoso isso, porque o hospital não tinha um anestesista para fazer uma anestesia de um paciente ali que estava precisando de uma simples apendicite aguda. E assim se vai. Então é isso que nós, que estamos hoje enganjados nessa política, que estamos enganjados nesse trabalho, não vamos prometer aquilo que a gente não pode fazer. Não vamos estar prometendo. O maior problema de uma família hoje, você sabe, que é emprego. Mas como é que você vai dar sua cara a tapa de entrar na casa de cada pessoa, subir no palanque, dizendo que vai trazer para aquela região emprego para as pessoas, ou trabalhar individual? Final das contas, você sai e deixa a coisa vaga. Então vamos botar a cabeça para funcionar, vamos pensar no outro, vamos pensar nas nossas famílias e vamos criar projetos para que a gente possa ajudar. Principalmente, nós temos uma defasagem muito grande, mas vamos lutar para que a gente possa chegar lá e possa fazer alguma coisa pelo nosso povo paraibano, pelos nossos sertanejos tão sofridos. Estamos chegando ao fim do Farol Político. Antes da gente encerrar, eu passar aqui para Leonice Lopes também fazer as considerações finais dela. Pedir à produção só que solta a nossa chamada aí do debate que a TV Sol vai realizar entre os candidatos ao governo do estado no próximo dia 9. A Paraíba vai às urnas no dia 2 de outubro, mas antes tem a oportunidade de conhecer as propostas dos principais candidatos ao governo do estado em um debate ao vivo. Adjane Simplício, João Azevedo, Major Fábio, Nilvan Ferreira, Pedro Cunha Lima e Veneziano. No debate da TV Sol, um confronto de ideias sobre o futuro da Paraíba e dos mais de 4 milhões de habitantes. Como fica a saúde, a educação, a segurança e os empregos aqui na região do Sertão e em todo o estado. Dia 9 de setembro, às 8 horas da noite,
Os candidatos ao cargo máximo do Poder Executivo Estadual ficam frente a frente aqui na TV Sol. Para ajudar você na hora de fazer a sua escolha, de tomar a sua decisão. É isso, o confronto de ideias, o debate da TV Sol entre os candidatos ao governo da Paraíba acontece no próximo dia 9 de setembro, a partir das 8 horas. Será gravado, aliás, é ao vivo, aqui mesmo em Patos e transmitido para toda Paraíba. Ex-prefeita Leonice, pré-candidata a deputada estadual, quero agradecer pela sua participação hoje aqui no Farol Político e deixar você agora para fazer suas considerações, sua última mensagem para o nosso público. Aqui nesse momento eu quero agradecer a você e à TV Sol, né, por esse convite, mas quero dizer a você que estou satisfeita por esse nosso bate-papo, mas ainda dizer que, da forma como eu falei na questão da saúde, não esquecendo as outras situações, educação, agricultura, que são dois fatos também que precisam de muita atenção, para que também lá, chegando lá à Assembleia, a gente possa lutar, né? Porque tem sido muito bom, dentro da educação, essa questão das aulas presenciais, não. Integrais, né? Para essas aulas integrais, diante de tanto conflito, essa questão de droga. Então, eu acho que está sendo um dos melhores caminhos e que dê cada vez mais certo para que também, na primeira fase, também seja colocado para que essas crianças permaneçam, né? Que a educação venha ter essa sustentação, para que uma creche funcione o dia todo, para que nas primeiras, vamos dizer, iniciais de uma criança, venha a ter o tempo integral, para ter até uma alimentação melhor nas creches, né, e nas escolas. Então, eu acho isso uma coisa assim de muita importância. E com relação à agricultura, é a questão da água, a questão do braço, vamos dizer assim, do São Francisco, né, que o sertanejo tanto espera e tanto almeja, para que essa nova turma que vai entrar, né, dê um pontapé com mais força e mais presença, para que se una e que a gente possa, que o nosso Vale do Piancó e outros vales aí que já receberam e outros que vão receber, continue recebendo essa água do São Francisco, para que melhore cada vez mais a vida do sertanejo, que é tão sacrificada e tão dolorosa, né? Mas muito obrigada aos ouvintes que nesse momento nos escuta e que está aqui, uma mulher guerreira. Vocês ouviram um pouco da minha história, com muito prazer e muito orgulho. Tenho a dedicação de passar essa mensagem para que cada pessoa se analise e que a vida, para quem quer o respeito do outro, para quem trabalha desejando o bem, é difícil, mas a gente acredita em Deus, que é o poderoso, que é quem tem essa força para nos dar, e que aos companheiros que estão nessa luta, a todos, a colega Leonice Lopes, né, deseja a todos um bom trabalho, que Deus ajude nessa caminhada, que as pessoas se preparem para ir às urnas, façam uma reflexão para escolher os seus, vamos dizer assim, aliados políticos que vão trabalhar por cada estado e cada município. Faça essa reflexão e veja a força da mulher, não menosprezando o homem, mas a mulher nesse momento, ela está aí, e digo a você, o Partido Republicano está aí, veio com força e que vai continuar fazendo esse trabalho juntamente com todos os demais. E digo a você, peço a Deus toda hora, se for para o meu bem e o bem
dos meus conterrâneos de Boa Ventura e conterrâneos paraibanos, porque nós, mulheres, somos a guerreira da nossa Paraíba. Mulher macho, sim senhor, e espero todos no dia 2 de outubro para ser consagrada essa vitória, para melhorar a vida de todos paraibanos, de todos brasileiros. Muito obrigado a você que nos acompanhou até agora, pelo carinho da sua audiência e também pela sua interação através das nossas redes sociais. O Farol Político de hoje vai ficando por aqui e a gente se encontra em uma próxima oportunidade. Uma excelente noite a todos e até lá! Oferecimento: Panificadora São Vicente, 50 anos de tradição alimentando sua família. Quer cuidar do seu carro com conforto, segurança e agilidade? Há 20 anos o Varejão do Óleo faz isso por você e seu automóvel. Com uma equipe de técnicos treinada, garantimos o serviço de troca de óleo com total qualidade e as mais modernas opções de produtos. Trabalhamos com todos os tipos de lubrificantes e óleos para motor, caixa de marcha mecânica e automática, suspensão, hidráulica e muito mais. No Varejão do Óleo você encontra tudo o que precisa para carros de passeio, caminhões, máquinas pesadas e geradores, com o melhor preço e as melhores condições de pagamento, além de um atendimento personalizado. No Varejão do Óleo tem ainda o serviço de lavagem especial para deixar o carro limpo e brilhando. Tá esperando o quê? Varejão do Óleo. Aqui você conhece e confia. Vai entender esse mundo. O pessoal louco para aprender outro idioma e na hora de falar faz mímica, balança a cabeça, pede tradutor de vídeo e até foge da realidade. Fala sério, para falar inglês ou espanhol é preciso método. No CCA todo mundo aprende a falar naturalmente, como aprendeu a falar sua própria língua, sem truques, para nunca mais esquecer. E aí, vamos falar? CCA, é assim que se fala.